Mas vamos lá, eu acho que esse é um momento muito importante. Eu até vi as suas postagens recentes no Instagram, que esse é seu primeiro longa-metragem, você está com muitas expectativas, né, de ter esse momento com um filme, né, em cartaz. Me conte sobre como está sendo esse momento para você. Não é exatamente o primeiro longa que eu rodo. Na verdade, eu já tinha feito um antes que não ainda está em fase de pós-produção, porque é cinema de guerrilha, cinema independente, sabe como é que é? Mas esse é o primeiro que eu estou vendo nascer. A gente já veio aí de circuito de 2 festivais, né, de 3 na verdade, a gente conseguiu ir assistir em 2, um fora do Brasil, que foi super incrível. E para mim é uma coisa assim, é quase infantil o que está acontecendo, no sentido que é como se eu estivesse indo na Disney pela primeira vez, porque é sonho de infância mesmo, ser atriz, fazer cinema, ver o meu filme no telão, numa sala de cinema, as pessoas assistindo, comentando depois, então é como se eu estivesse vivendo um sonho, só que é verdade. E eu quero que você comente sobre como você recebeu esse roteiro de A Pedra da Serpente, porque ele tem 2 abordagens muito fortes. O primeiro sendo a maternidade, né, que é essa coisa mais palpável, e isso misturado com o sobrenatural, com ufologia. Como você recepcionou esse texto? Na verdade, quando o Fernando me ligou e falou, e antes dele me explicar muito do filme, eu já sabia que vinha alguma coisa ou de thriller ou de cinema fantástico, porque é uma linha que ele sabe fazer e gosta de fazer. Então eu já estava meio que preparada para alguma coisa que não seria simples assim. E eu recebi super bem, eu gosto muito do tema, eu gosto muito de ufologia. Então quando eu soube que tinha um pano de fundo de uma abdução alienígena, de uma suposta abdução alienígena, eu fiquei muito empolgada. E foi muito interessante também porque tem um drama muito profundo na personagem. Um drama que não precisaria, que só o drama dela sustentaria a história, porque ela realmente está numa fase muito delicada da vida, está muito sensibilizada. Então foi um prato cheio assim que ele me deu, porque eu sabia que eu teria pouco tempo para construir a personagem, mas é uma personagem muito profunda, muito cheia de complexidade, com muitas nuances mesmo, numa fase da vida muito complicada, junto com toda uma realidade fantástica entre ficção e fantasia. Ficção é realidade, não é? Foi muito rico, assim, pra mim. Eu acho que foi muito difícil fazer esse filme, porque ele teve uma duração de filmagem de aproximadamente uma semana, né? Acho que foram 5 diárias em São Paulo. Isso. E 2 em Peruíbe. 5 em Peruíbe e 3 em São Paulo. Ok. E 4 assim, existe esse aspecto de você segurar cenas assim que são prolongadas, né, que não tem cortes. Existe a questão do treinamento, né, que ela é uma personagem que faz Muay Thai, né, no início do filme. Como foi se preparar em esse espaço de tempo tão curto? Então, o Muay Thai foi uma loucura, porque na hora que o Fernando me falou, olha, então, ela tá numa fase que ela tá trabalhando pra caramba e ela luta Muay Thai e ela treina todo dia. Eu falei, Fernando, mas capoeira, não pode ser? Não, é Muay Thai, porque ela tem que dar uns chutes e tal. E aí ele tinha uma amiga que é dublê de cinema, que faz o filme, que fez um curta dele, a Jéssica, e ela fez uma preparação comigo, para eu saber os golpes, como é que faz o movimento, e a gente treinou no dia de gravar, exaustivamente, e gravou. E foi muito louco, porque eu estava tão empolgada para fazer a cena e para dar tudo que eu podia, que eu fui, e logo depois a gente tinha uma cena que é de perseguição. E aí na hora que eu fui fazer a primeira corrida, minha perna. Já fisgou o meu músculo, eu fiquei péssima no dia seguinte, só que era exatamente o dia da folga. Então essas coisas que assim, os deuses do cinema ajudando, sabe? Agora o resto da preparação foi... me perguntaram isso numa outra entrevista e eu falei, olha, o que eu fiz foi ver muito filme de protagonismo feminino, ver muito depoimento sobre pessoas com depressão para entender como ela se manifesta, e o resto foi ficar em casa repetindo o texto e deixar acontecer no set, porque a gente não tinha tempo para racionalizar nada. Então eu tinha que estar ali atenta e disposta a ser o mais natural possível e o mais dentro daquela realidade que a Joana precisava. E aí foi tipo, vamos confiar e deixar acontecer, confiar no diretor, confiar naquilo que eu tinha preparado antes, que é o que tá aí,
vocês assistirem. E Cláudia, eu sei que você está com pressa que é só pré-estreia, mas só mais uma pergunta. Qual é a sua relação com o folclore brasileiro, sobrenatural? Eu adoro folclore brasileiro, porque na minha infância eu lembro muito da Moça Sem Cabeça, do Saci Pererê. Tem o Nosso Lobisomem também, que tem até no As Boas Maneiras, que para mim é o melhor filme de 2018 para mim. Então, foi incrível. E isso que eu acho fundamental, porque é o cinema nacional falando também da ufologia, que é uma coisa que a gente vai ver em cinema do mundo inteiro, mas falando de uma maneira nossa, numa cidade que é mundialmente conhecida por aparições de UFOs, que tem encontro mundial e é nacional. Então, é muito gratificante poder falar um pouquinho da nossa cultura, pôr o nosso modo de pensar no telão também, né? Cláudia, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada, gente. Venham assistir. Obrigada.